Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores, o mundo empresarial. É importante separar o joio do trigo, focar no que faz sentido para os nossos estudos e nossas estratégias de investimento. O tempo é um recurso insubstituível. Ele não para e, ao passar, não retorna. Então, vamos utilizar o nosso tempo de forma inteligente para aprender cada vez mais coisas que são importantes para as nossas estratégias para construir a nossa independência financeira. Bom, eu começo o giro de notícias de hoje dizendo o seguinte: pela primeira vez, a Justiça confirmou a demissão após recusa de um funcionário tomar vacina no Brasil. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e atinge uma auxiliar de limpeza hospitalar que se recusou a tomar a vacina. Essa é a primeira decisão judicial sobre esse tema, algo que era já aguardado, já havia prenúncios de que isso aconteceria, já havia inclusive um posicionamento do Ministério Público do Trabalho favorável às demissões de funcionários que não quisessem tomar as vacinas, né? O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho foi de que o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Foi a primeira decisão nesse sentido. A funcionária era auxiliar de limpeza no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, em São Caetano. No dia marcado para vacinação, ela não compareceu e aí depois foi demitida por justa causa. Ela recorreu e perdeu o recurso no Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, essa é a orientação. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho já tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar vacina contra a Covid, sem apresentar razões médicas documentadas, poderiam ser demitidos por justa causa. O entendimento do MPT é que as empresas precisam investir em conscientização e negociar com seus funcionários, mas que a mera recusa individual injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. Perfeito. Não se poderia pensar de outra maneira, né? Precisamos ser inteligentes. 6 de cada 10 investidores pretendem aumentar a alocação em bolsa no Brasil, diz pesquisa realizada pelo UBS. 6 em cada 10 investidores. Enquanto o avanço da vacinação é hoje o principal pilar a embasar o otimismo de investidores e empresários brasileiros, a atividade econômica continua melhorando e esse clima vem, vamos dizer assim, contagiando os investidores, né? Numa pesquisa realizada entre os dias 23 de junho e 9 de julho, com cerca de 200 investidores e empresários no Brasil, 74% dos participantes se mostraram otimistas com as perspectivas para o cenário doméstico, um aumento de 10 pontos percentuais ante os 64% de março. Além da vacinação, que vai permitir uma volta à rotina pré-pandêmica, o impacto das exportações de commodities e o forte crescimento do PIB em 2021 contribui para sustentar a visão positiva dos entrevistados. 61% dos investidores que responderam à pesquisa disseram que pretendem aumentar a alocação em renda variável. Apenas 9% deles disseram que pretendem reduzir, enquanto 30% planejam manter a carteira inalterada. Então, boas notícias do ponto de vista da percepção com relação à Bolsa de Valores para o segundo semestre. Notícia sobre a Oi, uma matéria que saiu na Exame falando sobre a captação que a Oi fez de 4,5 bilhões e que essa captação de recursos reduz o custo da dívida para seguir com os investimentos, né? Esses novos recursos captados vão substituir uma dívida antiga com a Farallon de 2019. A Oi captou 880 milhões de dólares em senior notes com vencimentos para 2026, o equivalente a aproximadamente 4,5 bilhões. O total é cerca de 10% acima do volume pretendido inicialmente. O custo ficou em 8,75% ao ano em dólares. O dinheiro levantado vai pagar as debêntures de 2,5 bilhões adquiridas pela Farallon, que foram emitidas pela Oi Celular e vencem oficialmente em janeiro de 2022. Ou seja,
vai se pagar uma dívida velha com uma nova, que foi levantada com recursos de uma nova, mas que em condições muito mais favoráveis para a Oi. Ou seja, foi uma ação positiva, vamos dizer assim, da empresa. E ainda vai sobrar dinheiro para novos investimentos, né? Então a empresa ainda vai ter mais recursos para investimentos. Então, isso que é importante a gente estar acompanhando com relação a essa temática de captação de dívida aí da Oi. Uma outra matéria saiu na Money Times. O Imóvel reforça a caixa com cerca de 6,6 bilhões por meio de debentures e senior notes. A Oi continua sua estratégia de reforçar o seu caixa da Oi Imóvel, seu braço de telefonia. A controlada concluiu 2 operações de captação de recursos. A primeira levantou 2 bilhões por meio de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Em um fato divulgado em 21 de junho, a companhia já informava que as debêntures seriam subscritas por um fundo de investimentos do BTG Pactual. Também naquela ocasião, a empresa explicou que os papéis vencerão em 100 meses. A segunda captação concluída envolveu 880 milhões de dólares, cerca de 4,6 bilhões de reais, pelo câmbio de sexta-feira, dia 30, por meio de lançamento de Senior Notes, que vencerão em junho de 2026 e pagarão juros de 8,75% ao ano. Parte do dinheiro, contudo, já tem destino certo, a quitação de 2,5 bilhões, referente à primeira emissão de debêntures que a Oi Imóvel tinha feito, cujos papéis venceriam em janeiro do ano que vem. Então, essa é a notícia que foi repercutida na Money Times, certo? Isso tudo a gente está comentando exatamente para entender que o mercado ele tem noticiado muita coisa sobre a Oi, mas a gente precisa estar atento porque houve recentemente uma profusão de notícias negativas, muito negativismo. Parece até que a Oi era uma péssima empresa, muito mal administrada e que estava realmente correndo sérios riscos de falir, tal a quantidade de notícias ruins. Então temos que ser seletivos, temos que ser criteriosos e inclusive suspeitar desse excesso de negativismo, porque ou ele revela um desconhecimento, que não nos parece ser o caso, ou ele nos revela interesses que não aparecem nas entrelinhas, né, das matérias. Então é preciso ter senso crítico, separar o joio do trigo e estar muito atento, né? Uma outra matéria que eu queria repercutir: Brasil deve ver forte movimento de venda de ativos de estrangeiros até as eleições de 2022. Isso foi um relatório divulgado pela Franklin Templeton, né? A aproximação de um cenário binário para as eleições brasileiras, com uma possível disputa focada em 2 candidatos, o atual presidente Jair Bolsonaro versus o ex-presidente Lula, pode provocar um forte movimento de venda de ativos por parte dos investidores estrangeiros até as eleições de 2022. Essa é uma afirmação de Kim Cattrall, chefe de mercados emergentes da gestora Franklin Templeton, que participou de uma live recentemente promovida pela On Research, ao lado de Jan van der Wal, executivo-chefe de investimentos da Skymore Capital e professor adjunto de finanças voltados para mercados emergentes da Stern Business School de Nova York. Cattrall disse que, como amigo do Brasil, está desapontado com os candidatos que se mostraram mais atraentes aos brasileiros e que ficaria surpreso se não houvesse esse forte movimento de venda. Em sua avaliação, é bastante difícil para o investidor de fora ter uma ideia sobre como será o próximo governo e se o ex-presidente Lula, que está à frente nas pesquisas, adotaria a mesma postura dos mandatos anteriores. O cenário de eleições é, inclusive, o que reforça a ideia de Cattrall de que o Brasil deve ser visto como uma posição tática de curto prazo e não como estratégica de médio e longo prazo. Diante do maior número de riscos no radar, com a chegada das eleições, é previsto uma maior volatilidade no ano que vem. A opinião também é compartilhada por Jan van der Wal, para quem os gestores de fundos globais
deixaram de prestar muita atenção no país por conta das elevadas incertezas, pela falta de capacidade para reformas e diante das perspectivas de crescimentos baixas, por não haver inovação tecnológica. O descontrole de gastos também é apontado como um ponto negativo para o gestor da Skymore Capital, além da falta de investimentos em infraestrutura. O país está acumulando débitos e não há investimentos. Isso, para mim, é bastante problemático. Então, temos aí uma visão crítica com relação ao Brasil para o ano que vem, né? Lembrando para o ano que vem. Para este ano, as projeções continuam sendo muito positivas para a Bolsa, mas o que esses dois analistas estão dizendo é que esse é um movimento tático, ou seja, é um movimento de curto prazo, não é um movimento estratégico, visando médio e longo prazo. A eleição ainda está longe, eu costumo dizer que a gente não deve se preocupar tanto com a questão política, porque a política muda, existem pessoas que dizem que a política muda com a mesma dinâmica que mudam as nuvens no céu. Então a política ela passa por mudanças a todo instante, né? Então a gente não deve gastar a nossa energia antecipando negatividade, antecipando coisas que podem vir a acontecer. Vamos focar no aqui e agora, vamos focar no presente e o que nos cabe, como diz Henrique Breda, o investidor, né? Escolher empresas que possam sobreviver aos políticos. Então é isso que é importante a gente entender. Vamos olhar empresas que possam sobreviver aos políticos. Isso que é importante. E em algum momento, de repente, justifica-se uma operação também no mercado americano, porque lá nós temos empresas que possuem um potencial, que conseguem sobreviver com mais facilidade a qualquer tipo de intempérie, né? São gigantes que têm escala global, então é uma alternativa para, vamos dizer assim, mitigar o risco Brasil. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso programa de hoje do Café com Ações. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!